Então, assim, gente, só continuando. A característica da burocracia é a especialização da administração, que é separada da propriedade. O que isso significa? É que ele considerava que o proprietário, o dono do negócio, geralmente ele não tinha preparo nem competência para assumir a área administrativa. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou tá travando? Me digam aí, porque eu tô achando minha... Tá um pouco ruim, né? Uau, teu áudio. Meu áudio tá ruim? Tá um Não, pouco aqui ruim. o áudio não Tá tá. Não, tá normal. falhando. Então, Aqui tá bom, tá bem. Ah, que bom. pode falar. Eu acho que deve ter algum áudio ligado, então. Tem alguém com áudio ligado. Então vamos lá. Então ele dizia que os donos das empresas elas não tinham competência, né, para assumir a área administrativa, que elas precisavam ser coordenadas, né, e direcionadas por um administrador, uma pessoa que tivesse competência técnica de fato para a área, tá? E aí a minha posição é que, de fato, essa característica da burocracia eu concordo um pouco. Por quê? Porque eu conheço muitos donos de empresa que elas não tem nenhuma noção sobre a administração, que eles têm dinheiro, têm posses, mas não sabem como conduzir a área de gestão, né? São pessoas extremamente despreparadas na gestão de pessoas, tá? Então, eu acredito que essa é uma das características que ela pode sim ser pensada de forma positiva, mas geralmente quem é o dono do negócio, eles criam algo que pode trazer de fato ganhos para ele, que eles inclusive eles abrem algo que eles têm conhecimento de fato, tá? Então, dentro do trabalho, é importante que tenha um bom responsável técnico para administrar a área, tá? Essa é uma das características da teoria burocrática. A outra característica é que todas as pessoas precisavam passar por profissionalização. Isso também é uma das coisas que eu concordo com a teoria, né? Que é bem interessante. Por quê? Porque ele trabalhava com a premissa da capacitação, do treinamento para que as pessoas se profissionalizassem. Então, ele dava a organização burocrática, ela precisa dar subsídios e capacitações para que as pessoas cresçam, se desenvolvam na organização. Então, precisava ter um bom conhecimento, né, e profissionalização das pessoas dentro da empresa. Ter experiência para o cargo, às vezes ter o preparo. Muitas vezes não é nem o fato... às vezes você com experiência, você é mais profissional do que outro. Mas às vezes eu te capacitar para que tu desenvolva uma tarefa também é interessante. Então, dentro da teoria burocrática, eu pego as pessoas que elas têm uma condição melhor para aqueles determinados cargos e eu desenvolvo, eu capacito, eu dou a ela treinamentos para que elas se desenvolvam. Isso é importante porque existem empresas que querem que os profissionais já venham prontos ou que eles deixam o profissional à míngua de capacitação. Nunca os desenvolve, a pessoa para no lugar e nunca mais cresce, porque não tem conhecimento, tá? Então, isso é uma das características. A outra é que ele dizia que a organização burocrática precisa ter uma completa previsibilidade do seu funcionamento, né? E aí, por isso que eu digo, se Weber estivesse vivenciando essa situação, eu duvido que ele estaria prevendo isso, né? Possivelmente, pela inteligência dele, talvez ele prevesse que fosse chegar mais rápido aqui no Brasil do que os próprios políticos. Mas, enfim, né? Essa completa previsibilidade do funcionamento tem a ver com o funcionamento muito racional. Tudo é muito previsto. E o que é que significa? Existem coisas dentro das organizações, gente,
que a gente prever que pode acontecer. Por exemplo, ontem eu não previa que o meu áudio acontecer, que meu áudio não fosse funcionar. Dentro da organização burocrática já teria aqui 2 microfones. A minha sorte é que tinha um celular disponível para eu usar, que não era o meu, que também não estava funcionando. Dentro da organização burocrática, ele trabalha com a possibilidade de não errar. De todas as condições que tiver problema, eles vão resolver porque já está escrito. Vamos pensar. Imagine que lá na faculdade, se vocês forem pedir uma declaração, vocês já sabem que precisa ter 24 horas, por exemplo, para liberar. Às vezes pode liberar antes, às vezes libera depois, e por aí vai. Porque existe uma previsibilidade de funcionamento, entendeu? Então, vocês já sabem, naquele manual já tinha dizendo que se caso vocês precisassem de algum documento, vocês teriam que esperar tantas horas. Não é assim que acontece geralmente nas organizações. Por exemplo, agora eu estou tentando resolver as coisas da pensão da minha mãe, né, do INSS, e eles já colocam nos scripts quanto tempo demora, o que é que a gente tem que fazer e como é que tem que ser feito, tá? Pronto. O EAD foi uma condição de previsibilidade. A Leon Sampaio pensou no programa EAD já há muito tempo, mas jamais ele pensava que fosse usar por conta de um vírus. Mas agora o EAD está sendo utilizado para uma demanda que apareceu, entendeu? Eles contrataram essa plataforma EAD para pensar em possíveis disciplinas que viessem a ser ofertadas mais vezes EAD, mas precisou ser usada agora de forma remota. Foi uma via de escape, entendeu? Para que ela se mantivesse, tá certo? Então isso é uma forma de prever um funcionamento ou um não funcionamento, mas que, por exemplo, o EAD agora está fazendo a faculdade funcionar, né? Não é a forma ideal, mas é a forma que é possível, tá? E aí, gente, né, essas são as características da burocracia. Eu vou trazer para vocês algumas vantagens dessa. Por que a burocracia foi desvirtuada ao longo do tempo, sobretudo aqui no Brasil? Porque, gente, quando a gente vai para algum lugar, a gente quer as coisas na hora, não é assim? A gente quer tudo na resposta, na ponta da língua, na ponta da mão. Mas por que a burocracia ela existe? Por que existem coisas que são burocráticas mesmo, assim, como eu posso dizer, lentas? Porque muitas vezes precisa, né, da checagem. Se num contexto que a gente vive, né, já tem gente que burla documentos, imagine se não houvesse tanta verificação. Vocês lembram do rapaz que passou no Fantástico, que ele conseguiu passar no concurso para as cotas raciais, né? Ele entrou no sistema de cotas e ele era branco, né? Não só por ser branco, mas ele fez uma coisa que é extremamente ilegal. Ele desvirtuou todos os processos, né? E conseguiu passar na vaga para uma vaga no INSS, se eu não me engano. Foi na Receita Federal, um desses concursos aí. E ele conseguiu mesmo tendo tanta burocracia, porque aqui se alguém aqui tiver que entrar numa faculdade através das políticas de cota, é muita burocracia para comprovar que você de fato faz parte daquele tipo de minoria, entendeu? Então, a burocracia ela acabou sendo tão desvirtuada no Brasil por conta de tantas ilegalidades, assim, no meu modo de ver. Mas que isso, né, poderia ser minimizado. E aí a gente teria que pensar num contexto, né, social, um sistema político, cultural, educacional de pessoas. Que aí precisava de mais tempo. Porque eu vou te dizer, eu odeio burocracia, mas eu sei que ela precisa acontecer por tantas coisas ilegais que existem.
Se já tem essa roubalheira toda no Brasil, né? Com as burocracias que existem, imagine se não tivesse, tá? Então, isso é uma das coisas que ela acaba sendo desvirtuada por conta dessas questões, tá? Para ter uma maior previsibilidade, né? E vou te dizer uma verdade. Eu lembro que quando eu era coordenadora do núcleo de empregabilidade, eu tinha uma regra que os alunos entregavam termo de estágio e eu tinha 48 horas para entregar assinado, mas era só eu assinar. Então, se eu assinasse, era eu poder entregar em tempo real. Por que eu não poderia entregar em tempo real aquela assinatura minha? Porque eu precisava checar com o órgão do campus se aquele contrato estava ok. Eu precisava checar se ele era de fato aluno da Unileão. E eu precisava da assinatura do coordenador de curso e do reitor. Então, eu estendi um prazo de 48 horas que foi me dado, mas aí eu disse assim, não, dá pra ser em 24 horas porque eu tô conseguindo, e aí eu passei um mês para fazer uma análise para saber se de fato eu conseguiria entregar em 24 horas. Mas é o meu método, foi eu que criei. Mas em outras organizações, quanto mais tempo eu tiver para resolver esses processos de assinatura, melhor. Tinha dias que quando era urgente eu conseguia resolver em 2 horas, conseguia a assinatura das pessoas em 2 horas, mas para que eu não pudesse pecar pela falta, prometer ao aluno que entrego ele em 2 horas e não poder, é melhor estender o prazo. Tá entendendo como é que funcionam as regras, a burocracia? E isso tudo a gente precisa compreender, tá? Então, quais são as vantagens que ele diz? Ele diz assim, ó, com a burocracia, a gente tem uma maior precisão, né, de cargos, porque estava lá a descrição das tarefas dos funcionários, então a gente sabia o que é que ele fazia e o que ele não faria. Eu teria rapidez nas decisões, já que eu sei o que todo mundo faz, eu sei como tem que fazer, eu sei como tem que responder. E só existia uma única interpretação das normas, que estava lá dizendo o que você faz e o que você não faz. Então, não existe interpretações das normas, elas estavam claras. Eu discordo disso aqui, porque às vezes, gente, eu digo isso porque uma vez eu criei um manual do colaborador, eu disse assim, ó, os funcionários precisam usar a blusa da farda e calça jeans azul escura. Jeans azul escuro, gente, tem jeans azul escuro de diversas tonalidades. Azul, eu posso olhar para um jeans e achar ele escuro e outra pessoa pode achar ele claro. É muita interpretação que tem, principalmente quando se trata de alguns assuntos específicos. Existe a padronização de todos os procedimentos, isso é uma vantagem, tá? A outra coisa é uma continuidade da organização. Como eu falei para vocês, quando existe um procedimento já lá feito, todo mundo que chegar na organização vai conseguir fazer. Não da mesma forma, ou talvez melhor, mas percebe-se uma continuidade da organização através disso, tá? A organização continua mesmo diante de um contexto de mudança de pessoas, porque existe organizações, gente, que se um funcionário morrer ou ele simplesmente pedir demissão, a organização se acaba, porque todo o conhecimento da empresa está sobre ele, tá? Então, isso é uma das vantagens da organização burocrática, né? E o que é que ocasiona um mau funcionamento? Ele chama de disfunções dentro da burocracia, tá? O que ocasionaria uma má funcionamento de uma organização burocrática? É porque nem sempre as pessoas internalizavam as normas, né? Isso era ruim, ou não assumiam as normas, ou internalizavam demais, e isso causa uma impessoalidade que nós, enquanto clientes, não gostamos. A gente quer ser tratado de forma personalizada, é ou não é? E isso, quando a gente fala da internalização das normas, significa que eu preciso cumprir as regras. E aí você chega pra mim e diz assim, Larissa, por favor, salve essa aula, eu não estou com condições de assistir, porque a internet tá chuva, não sei o que, eu digo, problema seu. Porque você tem que estar ao vivo. Porque se você, inclusive, você faltasse a aula hoje,
você ia perder esse conteúdo, não é assim? Quando a gente voltar, vai ter um monte de gente filmando as aulas, gente, depois postando no YouTube, vai ser um boom, vocês vão ver. O excesso de formalismo e papelada, dentro da teoria burocrática, existe muito esse papelório, esse monte de formalização dentro da organização. Resistência à mudança, porque tá tão internalizada as normas que existe uma resistência que se caso houver alguma mudança. Se eu disser que todo mundo faz de um jeito, uma tarefa, e eu chegar para eles e dizer assim, hoje você vai fazer diferente, as pessoas já vão começar a achar ruim, porque elas já estão acostumadas a seguir uma rotina e uma padronização, porque tá dando certo, entendeu? Então as pessoas geralmente em organizações burocráticas, elas tendem a ter resistência à mudança, né? E uma despersonalização dos relacionamentos. Por quê? Porque tem a ver com a internalização das normas. Eu trato as pessoas, gente, dentro do ambiente de trabalho, os meus clientes, de forma muito impessoal. E ninguém gosta de ser tratado de forma indiferente ou despersonalizada. Tratar todo mundo de forma muito artificial. Isso era muito difícil. Hoje uma organização que hoje a gente não gosta de trabalhar com robô. Se você entrar, se eu preparasse essa aula, gente, e colocasse no YouTube para vocês e falasse de maneira despersonalizada, sem citar nomes, sem citar meus exemplos, ia ser totalmente diferente da aula que está sendo agora. Como se fosse presencial, ia ser totalmente do que está sendo aqui, tá? Com certeza eu ia levar várias metodologias ativas, vários tipos de manuais de colaboradores para que vocês tivessem acesso ao papel, a como vocês iriam organizar isso, entendeu? A aula seria totalmente diferente e vocês iriam se sentir mais inclusivos no processo de aprendizagem, porque vocês iam estar praticando. Não? É totalmente diferente de uma aula que é assim, virtual, tá? E existia essa super conformidade. As pessoas se conformavam muito com as normas que eram dadas, com as regras, porque eu estava nelas porque eu concordava. E eu nunca vou trazer uma mudança para aquela empresa, porque eu me conformo com as normas que ela delegou, que ela pensou, tá? E por isso que existia uma dificuldade com os clientes, por conta dessa despersonalização dos relacionamentos, por esse excesso de formalismo. Quando eu falei de burocracia, vocês citaram várias coisas que vocês, enquanto clientes, vocês já vivenciaram. Ninguém gosta de burocracia, de atraso, de lentidão. A gente quer coisas para ontem, tá? E é isso. Tem alguma dúvida, críticas que vocês trariam a essa burocracia, essa teoria burocrática? Que outros comentários vocês gostariam de fazer sobre essa teoria? Porque tem algumas críticas que eu vou apresentar aqui, mas eu queria primeiro ouvir de vocês. Aumenta o volume. Eu não tô te ouvindo direito, não. Não tô ouvindo. Não, Fala alto, agora eu tô ouvindo. agora eu esqueci. Se o excesso de burocracia não pode deixar isso como um certo engessamento. Pois não, senhor, sim, senhor, ok, senhor. É exatamente a despersonalização Não do tô, relacionamento. Eu acho que a principal não tô te ouvindo. Eu vou escrever pelo método de Braille. Ah, escreve aí no método de Braille.
Certo, o excesso de burocracia e padronização. Com certeza. É justamente traz essa conformidade, por isso que quando engessa, que depois que eu quero inserir um novo modelo, as pessoas ficam muito resistentes. Por isso, aí é onde vem. Ele traz melhorias em formas de processo, de procedimentos que precisa a teoria clássica, a teoria científica fazer, mas ele engessa, ele só comunga, porque, gente, o número de adoecimentos ao trabalhador com o excesso de burocracia é enorme. E quando eu, enquanto profissional, né, sou o tempo todo tolhida na minha criatividade, quando eu não consigo me inserir nesse processo, eu fico alienado. Ou eu não me sinto alienada, ou eu estou ali só simplesmente por obrigação, não por concordar com as normas e regras, tá? Então, isso é algo que é muito danoso para o trabalhador, né? Esse excesso de formalismo, ele engessa, não é um pouco, ele engessa muito as pessoas, porque geralmente em organizações muito burocráticas, eles nem escutam os funcionários, não tem espaço para ouvir ninguém não, né? E aí, esse excesso de racionalismo é uma das grandes críticas, porque as pessoas não podem dizer o que pensam, não podem colocar a sua criatividade para pensar, né? Para pensar novos tipos de tarefa, né? Porque existe um autoconservadorismo nos procedimentos. A falta de informalidade também é algo ruim, porque, querendo ou não, a gente vai lidar com organizações informais. Existe a organização formal, existe a organização informal, tá? A informal é aquela permeada pelas relações de trabalho, que aí são as subculturas organizacionais, as contraculturas, tudo isso é importante para uma organização, né? A falta de adaptação às transformações e exigências. Vocês já foram em alguma empresa que elas não têm computador hoje em dia? Vocês já foram? Vocês foram para uma bodega, assim, uma bodega que tem geralmente no nosso bairro, que tem uma quitanda que a gente vai lá, me deu uma coisa que falta. Vocês forem olhar, lá ainda tem a agendinha, o caderninho, né, anotado. Vocês lembram quando a gente ia pra mercearia que a gente levava não sei vocês, né, mas lá em casa tinha um caderninho lá, leva lá, no final do mês vou pagar, não é assim? Isso tudo, gente, era burocracia, porque tava lá assinado a mãe dizendo quanto era o que era que você tinha que comprar lá, tá? E quando, não sei se vocês sabem, já pois não sei se vocês lembram, teve uma mudança, acho que recente, do E-Social, em que obrigava todas as empresas a terem todos os seus equipamentos digitalizados. Todos nós tínhamos que ter CPF cadastrado. Eu, enquanto funcionário, tinha cadastrado todos os meus dependentes. Aí, meu pai, na época, como contador, ele disse: como é que eu vou dizer ao açougueiro que ele tem sua contabilidade anotada no caderno, que ele tem que comprar um computador se ele não sabe nem o que é isso? Então, são empresas que são extremamente conservadoras, tá? E que elas têm muita dificuldade de se adaptar. E isso, gente, é uma das premissas, né, da teoria burocrática, mas isso ela é alvo de muitas críticas, tá certo? Dúvidas sobre essa teoria? Algum comentário? Não? Dúvidas sobre ela? Áquila, o poder invisível que Nara citou é aquele poder invisível que a gente viu quando a gente estava estudando cultura e poder nas organizações. O que é esse poder invisível? É quando alguém tem um poder que ele é invisível, que ele é mascarado pelas pessoas, que geralmente é vinda dos apadrinhados. Que são as pessoas apadrinhadas? As pessoas que têm um determinado cargo simples, mas que dentro das relações de trabalho ele é muito amiga do filho do dono da empresa, e aí ele consegue ter acesso às informações,
E aí, por ser amigo do dono da empresa, do filho do dono da empresa, eu tenho alguns méritos, eu tenho alguns benefícios a mais que estão atrás desse poder invisível, entendeu? O poder invisível é qual? Sou amigo do filho do dono, mas o meu cargo aqui é só auxiliar administrativo. Mas como eu sou amigo do filho do dono, eu tenho mais poder do que a própria gerente aqui. E acaba tendo esse poder invisível lá dentro, tá? Mais dúvidas? Sim, não? Gente, então é isso, né? A gente vai se encontrar aqui, mas acho que algumas vezes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Daqui a pouco eu acredito que a faculdade vai emitir uma notificação. Deixa eu só encerrar a aula que aí eu continuo com vocês, tá? Vou encerrar a gravação. A faculdade daqui a pouco vai fazer uma nota explicativa para explicar para vocês como vai ser o procedimento das nossas aulas e como não vai ser. Vai trazer esclarecimentos para vocês sobre tudo, tá? As informações que eu tenho talvez sejam as mesmas de vocês. Estou aguardando a faculdade se posicionar para ver como é que vai ser o andamento das nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar aqui à disposição para vocês, tá? Espero que vocês estejam sendo... Então, é isso que eu quero saber também, Bruniele, porque eu tô preocupada, mas eu já pensei numa alternativa para as AVPs, tá? Porque seria a visita técnica. É impossível a visita técnica acontecer. Eu lembro que na terça-feira, acho que alguém tá no final da aula disse assim, Larissa, a visita técnica. Eu disse, eita, esqueci de avisar, mas amanhã eu aviso. Amanhã nunca aconteceu, né? Por quê? Porque eu tinha marcado sem cajuína de graça. Não vai ser cajuína, não vai ter cajuína nem Ipanema de graça, aquelas chinelas da Grendene. Quando eu fui marcar, eles disseram assim, não, a gente cancelou todas as visitas técnicas por conta do corona, né? Então, talvez mesmo que a gente volte, eles não vão fazer visita técnica para correr esse risco, entendeu? Então, não desistam da gestão porque vocês não visitaram uma empresa, por favor. Nem que eu tenha que fazer qualquer coisa para fazer essa visita técnica acontecer, eu vou fazer, tá? Em algum momento da vida a gente vai fazer essa visita técnica, porque fica só na promessa, né? Mas enfim, gente, eu já pensei em uma alternativa para parcial, mas vamos aguardar o posicionamento da faculdade e aí na próxima semana eu informar vocês, mas vai ser algo mais tranquilo, não tão legal. Bruno olhou para mim no primeiro dia de aula e disse assim, mas você prometeu. Eu devia ter ido logo na primeira semana, né? Mas enfim, promessa é dívida e eu vou cumprir antes de vocês colarem grau, pode ter certeza. Gente, então é isso. Um abraço, qualquer dúvida estou à disposição, um abração, tá? Vou gravar e vou postar no YouTube a primeira parte e a segunda parte. Beijo, até mais. Boa noite.